Um dia desses vieram me perguntar qual era a melhor maneira de começar a ler inglês. A minha resposta, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi, vai aprender inglês, né? A coisa mais óbvia que existe. Mas aí eu me lembrei de quando eu mesmo comecei a ler inglês e percebi que essa era uma dica bastante rasa, porque existem várias nuances sobre você ler numa língua estrangeira. Então esse vídeo vai reunir 5 dicas para você que estiver aí interessado em começar a ler inglês. Número 1! A primeira dica que eu posso dar para vocês é pratique. Não se sinta desanimado se na primeira tentativa você se sair um pouquinho frustrado. Afinal, não é a sua primeira língua, não é a sua língua nativa, é completamente natural que você não se sinta tão confortável em ler inglês quanto você se sente em português. E outra, em algum momento você vai ter que começar, então por que não agora? Número 2! A segunda dica é imponha um ritmo. Muitas pessoas que não gostam de ler, mesmo em português, são aquelas pessoas que não conseguem impor um ritmo na sua leitura. Elas começam a ler um parágrafo, aí de repente esse parágrafo não é tão interessante assim, e aí ela repete esse parágrafo 2, 3, 4, 1 milhão de vezes, e não sai daquela página, e acaba fechando o livro, e acaba não voltando para aquele livro, e se de repente for um dos poucos livros que ela já leu na vida, acaba dificilmente voltando para outro livro. É a mesma coisa que acontece com muitas pessoas que tentam ler em inglês e se frustram na primeira tentativa. Então, impõe um ritmo, sabe? Mesmo que, de repente, aquele parágrafo ou aquela página esteja mais difícil, vai em frente, tenta continuar, faz um esforcinho. Número 3. Você sabe o que é shadow reading? Shadow reading é o nome dado à técnica na qual você lê ao mesmo tempo em que escuta. Ou seja, quando eu fui ler Morte Súbita, The Casual Vacancy, em inglês, o que eu fiz? Eu comprei o livro em inglês, estava lá fazendo a leitura, e ao mesmo tempo estava escutando o audiobook do livro em inglês. Então, a mesma coisa que eu estava lá lendo em inglês, eu estava ouvindo ao mesmo tempo. Isso ajuda tanto a você impor um ritmo na sua leitura, como ajuda também a você entender um pouquinho mais de pronúncia da língua inglesa. Existem muitas palavras que, dependendo da pronúncia, vão facilitar a sua leitura. Porque é muito difícil você ler sem aquela voz interior. Sabe aquela voz que fica lendo o texto junto com você, dentro da sua cabeça? Todo mundo tem essa voz. Só que se você não for, assim, fluente em inglês, na língua inglesa você não tem. E aí o shadow reading vai ser muito útil para você. Número 4. Dispositivos eletrônicos como Kindle, Kobo ou até mesmo o iPad facilitam muito na leitura dos livros em inglês pelo seguinte motivo. Você está lá, dentro da leitura, e encontra uma palavra que você não conhece. Dependendo do caso, você infere dentro do contexto, passa adiante e não tem problema nenhum. Agora, pode acontecer de aquela palavra ser recorrente, ou de repente aquela palavra ser muito importante para a compreensão da frase ou para a compreensão do contexto. E aí você vai ter que saber o que ela significa, vai ter que procurar no dicionário. Só que você fechar o seu livro, pegar um dicionário e ir lá procurar, é uma tarefa tanto cansativa, digamos assim, não é cansativa fisicamente falando, mas interrompe o seu fluxo de pensamento. Enquanto se você tiver um dispositivo eletrônico, é só você apertar o dedo em cima da palavra e pronto, seu problema está resolvido. A palavra já está ali, já com significado, com a tradução, com tudo que você precisar. Então, eu recomendo que se você não tiver assim, um vocabulário tão extenso em inglês, você comece com esses dispositivos eletrônicos. Número 5, mas não menos importante. Na verdade, essa é uma das dicas mais importantes que eu vou passar para vocês hoje, que é escolha bem o livro antes de se enfiar dentro da leitura. Costume ler a primeira página deles antes de resolver que vai ler tal livro. Porque se você ler a primeira página e achar que o inglês ali está muito cabuloso, muito fora da sua realidade, muito além do que você já sabe de inglês, pegue outro livro. Existem inclusive muitas séries que diferenciam os seus livros de acordo com o nível de inglês exigido dentro deles. Ou, em dúvida, simplesmente pegue um livro infantil ou infanto-juvenil. Não é motivo de vergonha. Quantas pessoas começaram a ler inglês com Harry Potter?
porque demorava para sair a tradução, a pessoa se cansava de esperar, pegava o livro em inglês mesmo e detonava, porque o vocabulário exigido ali era relativamente pequeno em comparação com livros adultos, era um universo que a pessoa já estava familiarizada, então não tinha problema nenhum. Então, para vocês que durante toda a história do Cabine Literária me perguntaram como começar a ler em inglês, eu espero que eu tenha respondido bem essa pergunta. E se vocês gostaram, cliquem em gostei, favoritem o vídeo, se inscrevam no canal para não perderem os vídeos novos e até a próxima!